E, em primeiro lugar, eu acho que eu queria agradecer. Acho que agradecer a todos vocês, agradecer a disponibilidade do professor de fazer isso, porque algumas vezes eu me perguntei, por que estamos fazendo isso? Qual é o sentido disso? Isso não tem nenhum sentido para qualquer pessoa que pense simplesmente nas coisas mais imediatas, nas coisas mais práticas, que pense simplesmente em negócio, que pense simplesmente em resultado direto. Mas, com certeza, não. Eu já até me perguntei, será que é isso? Com certeza, não é isso. Da mesma forma que essa é uma iniciativa que surgiu de uma conversa que eu tive com o professor Andriani, e é uma iniciativa conjunta. A gente está tentando fazer isso para chamar pessoas para uma forma diferente de pensar a empresa. Uma forma diferente de pensar a empresa. Existe um conceito, muitas vezes errôneo, de que eficiência, de que produtividade é uma coisa atrelada à força, à disciplina. Claro que tem disciplina muito importante, força é muito importante, mas é uma coisa como se fosse humanização está de um lado e produção está de outro, como se fosse contrassenso. Eu acho que muita gente tem na cabeça que se você promover uma humanização na empresa, é como se você estivesse deixando de querer produtividade. Existe esse senso em boa parte das pessoas. E a gente não acredita nisso, de forma nenhuma. A gente acredita, pelo contrário, que é possível, sim, ter muita produtividade e até mais produtividade se promovermos uma humanização dentro da empresa. Essa proposta, que é contra o senso comum, tem agregado um monte de coisa que é contra o senso comum. Um monte de coisa. Não é só esse aspecto, tem um monte de coisa. E a gente hoje é convidado a repensar tudo, a repensar várias coisas. Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade que está em crise. A gente não está em crise simplesmente dentro das empresas. Eu acho que a gente tem crise dentro das famílias, a gente tem crise dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro de qualquer agremiação que haja gente. Porque nós temos um paradigma mental formado em outra época. E esse paradigma, ele funcionou mais ou menos bem até muito pouco tempo atrás. Eu tenho 56 anos de idade, a geração do meu pai viveu bem com esse paradigma. Eu ainda vivenciei isso. A minha própria cabeça teve que mudar. Era um paradigma que tudo funcionava muito bem por aspectos culturais, que são mais... Depois me corrija, vou falar um monte de besteira, viu, professor? Ele está aqui só para dizer, ó, o Fábio falou ali, estava tudo errado. A gente tem uma piada de bastidor, professor, que o professor Andriani é o padre, eu sou o coroinha, né? Aí só quem tem a obrigação de saber as coisas certas é o padre. O coroinha não tem a obrigação de saber as coisas certas, não. Então, até muito pouco tempo atrás, fazia sentido uma sociedade organizada pelo cognitivo, organizada com base em cultura. Era uma sociedade que não tinha celular, que as pessoas não viajavam muito. Era bem possível que, se a gente colocasse a Karina junto de Felipe, vamos dizer que se vocês se encontrassem da mesma idade que estão há 50 anos atrás, talvez vocês não conseguiam entender o que um fala, o que o outro fala. De tão diferente que era Karina e Felipe. Hoje não.
Hoje não existe mais isso, porque Karina vivia numa sociedade que a referência dela era a referência de onde ela vivia, dos pais dela viveu, do avô dela viveu. E as pessoas repetiam isso e estavam treinadas dessa forma, e tudo bem. Isso valia para a empresa, isso valia para a família, ninguém questionava isso, porque sempre foi assim. Ninguém questionava isso. Eu estou falando de linguagem, mas eu estou falando de costumes, de ensinamentos, de uma série de coisas que nos guiam. Que nos guiam. Não está valendo mais isso. Não está mais valendo isso. As comunidades elas estão dispersas, as famílias estão dispersas. Hoje, a referência é no mundo e talvez não exista mais referência. Você está aqui nesse interior, você vai aqui para um povoadozinho, você tem uma criança que a referência dela é um celular. E o que está passando ali no celular não tem nada a ver com o que o pai dela viveu, com o que o avô dela viveu, nem com o que ela vive no dia a dia. Ela é uma pessoa completamente perdida. Isso traz problema em qualquer ambiente que ela for. Ela não tem mais nada que una ela com as pessoas com quem ela vai conviver. O que era, como acontecia há 30, 40 anos atrás, há muito pouco tempo. Qual é a grande questão? Daqui para frente, isso está cada vez mais rápido. Hoje, à frente das famílias, à frente das escolas, à frente das empresas, ainda está uns cabeça branca ainda, que ainda tem referências daquele tempo. Nós ainda fomos formados dessa forma. Mas logo, logo, muito rapidamente, daqui a 15, 20 anos, quem vai estar à frente das famílias, das empresas, das escolas, de quaisquer instituições, vai ser outro grupo. E agora ainda vem mais inteligência artificial, vem tanta coisa, a comunicação cada vez mais rápida, a possibilidade de viagem cada vez maior, de troca. O paraibano agora pode ter mais afinidade com a pessoa lá de Curitiba do que a pessoa que mora do lado. É outra realidade. E o Roberto gosta muito de falar uma coisa, Churchill. Como é, Roberto? O mundo dos vivos é regido pelo mundo dos mortos. O mundo dos vivos é regido pelo mundo dos mortos. Ele falou isso como historiador, porque ele vive o mundo dos mortos, ele vive a história. Mas é isso. Se eu estou falando uma linguagem, um português, alguém já falou isso. A roupa que eu visto, o que eu faço, tudo alguém já fez. Mas e agora que tudo mudou? Eu estou vestindo uma roupa, estou falando uma língua, estou tendo um pensamento que é de outro tempo. E aí? O que é que a gente vai fazer? Como nós vamos nos virar? O que é que tem hoje mais? O que é que está acontecendo dentro de empresa, dentro de família? Gente ansiosa, gente que não tem engajamento, é gente que entra na empresa hoje e amanhã está saindo, zero compromisso, e é uma coisa que está assustando. A mesma coisa é o casamento, a mesma coisa dentro das faculdades, que a pessoa começa a faculdade e não termina a faculdade. O que é que está acontecendo? Está tudo em crise. O mundo dos mortos está em crise. O mundo dos mortos morreu. A gente tem que resgatar o que une. E o que é une? O que é universal? O que é atemporal? Valores humanos. Só isso. Só o entendimento do ser humano de forma real. Eu não estou falando, muitas pessoas, uns apresentaram os outros como sendo o classe, que é de tal lugar, que trabalha em tal lugar.
que é esse sobrenome. Será que classe é isso? Será que é isso que é classe? Isso serviu. Hoje não. Eu tenho que entender quem é classe. Eu tenho que olhar para a classe, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir quem é classe. Classe não é o CEO da Terra Viva, que é formado em agronomia em Jaboticabal, eu conheço bem ele, eu contaria uma parte da história dele, mas eu sei que classe não é isso. Não é isso. Eu tenho que entender quem é classe, eu tenho que entender quem é Jaqueline, quem é Rita, quem é Janiel, quem é Murilo, porque isso é universal. É essa compreensão que a gente tem que ter. Até há muito pouco tempo, naquele mundo dos mortos, o que é que se falava quando chegava uma pessoa dentro da empresa? Treinamento. Era só o que se falava. Vou preparar treinamento para esse grupo de pessoas que está chegando dentro da empresa. Serve para nada. Ou serve. Eu vou entender que treinamento é uma coisa... Vou entender o lado humano do treinamento. Uma pessoa está chegando, eu treino essa pessoa, é uma forma de respeito, de amorosidade, para que ela tenha segurança, para que ela não chegue insegura no ambiente de trabalho. Vou ver o lado humano disso. Agora, entender que porque eu treinei alguém, ele vai ser um profissional, esqueçam. Esqueçam. Se você pegar uma empresa que tem uma missão a ser cumprida, e tem vários fatores para que ela cumpra isso. Tem que ter ferramentas, equipamentos, processos, vontade, engajamento, presença. De tudo isso, treinamento tem sua importância? Tem. Mas se eu não treinasse essa pessoa e ela entrasse num ambiente de trabalho organizado, com um pouco mais de tempo, ela chegaria também. Não faria nenhuma diferença. Treinamento, zero importância a médio prazo. Zero. Eu tenho que fazer treinamento? Claro que eu tenho que fazer. É uma forma de respeito, é uma forma de eu acelerar a aprendizagem. Tudo isso é importante. Mas se antigamente isso era uma forma de garantia de resultado, zero garantia de resultado hoje. Esse é o nosso mundo hoje. É assim que funciona. A questão da pessoa sentir-se pertencente, entender que aquilo ali faz sentido para ela, isso sim vai garantir resultado, e o aprendizado cognitivo vai chegar de uma forma ou de outra. Eu não vou ser burro de não dar o treinamento. Eu não estou aqui propagando não ter treinamento. Eu só estou entendendo, só estou dizendo o que era treinamento e o que é treinamento hoje, no mundo de hoje. E que está mudando e mudando muito rápido. E quem não perceber isso, está morto. Quem continuar insistindo com as premissas que regiam o mundo de antigamente, está morto. Completamente morto. Hoje, o principal fator é o fator humano. E cada vez mais, porque até a própria questão cognitiva, o professor vai falar sobre isso, inteligência artificial está aí para resolver um monte de coisa, está à sua disposição, cada vez mais capaz, e que a gente vai ter que usar cada vez mais, sem não tem como a gente não fazer isso. E é a nossa realidade, e que vai se aprofundar muito mais. Então, o grande diferencial, e eu não estou falando só de empresa, estou falando de qualquer ambiente humano. Estou falando de empresa, de família, de escola, de igreja, de onde houver pessoas. Vai ser a compreensão de como funciona o ser humano. E se antes as empresas chamavam as pessoas pelos braços, bem no começo, 1800, 1700,
Então, tudo bem, era coisas muito básicas, muito primárias, e as pessoas estavam ali porque eram condicionadas culturalmente para isso. Tudo bem, então, o que está valendo é isso. Mais recente, as máquinas substituíram os braços. Já existiam máquinas. Então, agora eu tenho que ter pessoas dentro do escritório ou desenvolvendo algumas atividades que exigiam cognição. Então, agora o maior valor, de um modo geral, das pessoas que chegam à empresa, seria um aspecto cognitivo. Então, agora eu estou incorporando a pessoa pelo aspecto cognitivo, até muito pouco tempo atrás. A gente já está passando agora para um outro aspecto, que agora ninguém vem mais pelo braço, porque já vai ter máquina, robô, é uma coisa muito rápida que vai acontecer. E daqui a pouco, agora muito rapidamente, nem pelo aspecto cognitivo. Porque a inteligência artificial é muito mais capaz do que qualquer pessoa para aspectos cognitivos. E aí? Se a importância do entendimento do ser humano era importante há 50, 60 anos, agora vai ser só isso a importância. A grande importância será essa. Então, é esse convite que a gente está fazendo para vocês. A gente quis ter esse momento antes de entrar em todo o conteúdo, que é riquíssimo, antes de ter todo o conteúdo do professor, que vai ser nos próximos 2 dias. Mas a gente quis fazer esse convite com a linguagem do Coroinha, a linguagem um pouco mais simples, mas mais ligada ao dia a dia, à realidade, com a nossa modo de ver e de falar. Então, a gente acredita muito nisso e quando a gente pensou em fazer isso, o convite de cada um de vocês fui eu que fiz. E aí, qual foi o critério? Por que vocês estão aqui? Qual será que foi o critério para vocês estarem aqui? Qual será que foi o critério para vocês estarem aqui? Uma parte desse critério, eu vou dizer que é um critério que o professor Andriani usa muito. Intuição. Por exemplo, acho que a última pessoa que eu chamei foi o Janiel. Foi a última pessoa que eu chamei. Ele me ligou para entregar aquela planilha. Aquela planilha, você lembra que eu tinha te pedido? Acho que ele tinha fechado a safra lá, a safra lá da empresa, e ele me ligou, eu estava dirigindo. Aí eu digo, Janiel, a gente está fazendo um curso, você quer participar? Ele na hora disse que queria. Ia ter filhos, sabe? Ele veio, muito obrigado, Janiel, por ter vindo, dirigiu 1.300 quilômetros com uma criança de 1 mês, a esposa dele ficou lá no hotel, e na hora que eu falei, vou. Intuição, professor. Grande parte disso foi isso, mas também teve um fator cognitivo por detrás. A gente, um pouquinho antes da gente começar aqui, eu estava conversando e Ritinha falou um negócio. Eu sou uma pessoa quase séria, né, André? André perguntou, mas isso aí dá certo em que tipo de empresa? E eu falei muito seriamente, a única chance de dar certo é uma raridade. Eu não sei se é empresa de café. É a empresa onde tem a gente. É o único lugar. Aí eu falei isso com a brincadeira, porque onde tiver gente... Porque o que nós estamos estudando são fatores humanos, é a questão da essência humana. E aí Ritinha falou um negócio que também é fundamental. Como isso é uma mudança de paradigma, isso é uma mudança de direcionamento na condução da empresa, isso não acontecerá se quem direciona a empresa não tiver decidido a isso. Impossível disso acontecer. Ou a pessoa que direciona a empresa está decidida a fazer isso, entende que isso é o futuro da empresa e cria todas as condições dentro da empresa para que isso aconteça, ou não vai acontecer. Então, todas as pessoas que estão aqui são pessoas que têm posição, que direcionam as suas empresas. E aí eu volto
para onde eu comecei. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito. E eu gostaria muito que, se fizerem sentido para vocês, também difundam, trabalhem, desenvolvam, compartilhem essa forma de enxergar o mundo, a empresa e todos aqueles lugares que tiver gente. Nós temos que aprender. Eu acho que houve um negligenciamento em alguma... Eu já até ouvi palestras em YouTube, até presencial, até falando, talvez o professor possa falar isso amanhã, em que momento que houve essa grande desumanização na nossa sociedade. Eu acho que no iluminismo, no renascentismo, acho que aquela Luísa Helena Galvão, né? Lúcia Helena, que eu gosto muito de assistir vídeos dela. Uma vez eu estava assistindo e ela fala, em algum momento da sociedade, talvez no renascentismo, houve uma valorização exacerbada do conhecimento. Foi muito importante? Foi, porque foi isso que permitiu que a sociedade criasse máquina, criasse processo, criasse conhecimento. E foi esse o grande diferencial. Se você pegar a história no mundo, em milênios, você pegar o gráfico de riqueza no mundo até 1800, era plano. Não havia grandes mudanças. Ao longo dos milênios, se você pegar o gráfico de PIB, e também não tinha grandes mudanças entre Europa, África, Ásia, as diferenças existiam, mas não eram muito grandes. Da Revolução Industrial para cá, a coisa começa a subir, agora no século XX está assim, e agora com a inteligência artificial ela vai ficar quase reta. Vai subir demais. Então, essa valorização do conhecimento, do cognitivo, foi quem nos trouxe até aqui. Tem sentido? Tem sentido. Claro que tem sentido. Só que daqui para frente é outro mundo. O que movia as pessoas até há pouco tempo era a necessidade física. Ainda existia, quando nós chegamos aqui, estamos fazendo 30 anos que nós estamos aqui, ainda existia muitas pessoas que passavam fome. Muita gente. Você via no aspecto das pessoas. Não tem mais. E a sociedade é uma condição inexorável que vai enriquecer com todos os problemas, mas isso está acontecendo no mundo. E o advento da inteligência artificial vai promover o enriquecimento do mundo de uma forma brutal. Então, não é mais uma questão de recursos materiais. Não é mais isso. O que tem hoje, cada vez mais, às vezes, até excesso de recursos materiais. O que está faltando hoje, agora, é voltar atrás, voltar lá em 1700 ou 1600, quando houve essa desumanização. Ontem, eu conversando com o professor Adriano, ele disse que o ápice de desenvolvimento humano da humanidade foi há 5.000 anos atrás, né, professor? Com os egípcios. Nunca o mundo voltou ao ponto que foi há 5.000 anos atrás. Mas isso eu vou deixar com o padre, viu? Isso não é conversa de coroinha, não. Isso não é conversa de coroinha, não. Então, mas a gente vai ter que resgatar, pouco ou muito, vamos ter que resgatar, vamos ter que voltar tudo atrás. A questão de dinheiro não é mais isso. O que é que traz uma pessoa para dentro da empresa? Não é mais a necessidade. Ou, pelo menos, o que é que faz ela ficar dentro da empresa? Não é mais a necessidade. Em nenhum lugar, nem aqui, que é um lugar pobre. Ninguém fica dentro da empresa por causa de salário. Ninguém. Ou também ninguém fica dentro do casamento porque a sociedade obriga a pessoa a ser casada. Também não. Nem ninguém fica dentro de igreja, nem ninguém fica dentro de escola, nem ninguém fica dentro de universidade. Qualquer ambiente desse, a pessoa só vai ficar se fizer sentido. Então, nós, como dirigentes de empresa, de direcionadores, temos que entender de gente para promover coisas
que façam sentido para as pessoas. Esse é o grande exercício. Hoje à tarde a gente vai ter algumas vivências aqui. Vão ser 3 estações. Eu vou coordenar uma, a Ritinha outra e a Jaque vai coordenar outra vivência. Mas é uma coisa meramente para enrolar vocês, só para passar o tempo. A missão nossa é enrolar vocês. Por quê? Porque as ferramentas que nós temos aqui não servem para o Beach Park, não servem para a Miriri, não servem lá para a empresa de André, não servem. Ou servem, mas não é esse o foco. Em todos esses 3 lugares vão ter pessoas que são da operação e o interessante é até conversar com essas pessoas da operação, porque tem que fazer sentido para elas. Fazer sentido para elas. Então, o grande exercício é isso. É desenvolver a empresa, desenvolver seus sistemas, seus processos, suas comunicações, para que isso faça sentido para ela. As pessoas ainda têm aquela cabeça muito no tempo dos mortos. E aí, lá na Olambra, que eu estive lá com o pessoal de Pablo, aquele dia ele me chamou para conversar com o pessoal dele. Aí uma pessoa dele lá, acho que o sócio de Pablo, como é que a gente motiva as pessoas? Ele fez essa pergunta. Não motiva, não existe isso. É impossível você motivar alguém. Esqueça. Crie o ambiente que faça sentido para as pessoas. Quando eu falo de ambiente físico, eu falo de comunicação, eu falo de processo, de ferramenta, de salário, de roupa, de farda, de qualquer coisa que impacte. Mas crie um ambiente que faça sentido para as pessoas. No momento que fizer sentido para as pessoas, mas ninguém motiva ninguém. Esqueça. Entenda o que a pessoa precisa e promova isso. Aprenda. Aprenda a entender de gente. E a partir daí, dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua escola, faça o que é necessário. E só tem um guia para isso. Aqui no Ceará a gente chama Nabila do Zóio. Sabe o que é Nabila do Zóio, Karina? É essa bolinha preta aqui. Ó. Olhe no olho da outra pessoa. Se o que você fez deu certo, está brilhando. Se fez errado, não está. Só tem esse caminho. Não queira, mesmo tendo um conteúdo riquíssimo do professor Andriani, anotar e pensar que vai sair daqui com a regra, não. Ele vai trazer fundamentos, explicações, aumentar a nossa consciência, mas não vai deixar de ter a regra de olhar na bila do zóio. Porque cada pessoa é um mundo, cada caso é um caso, e uma coisa que vai servir para a Ritinha pode não servir para Felipe. São situações diferentes, pode servir hoje, não servir amanhã. Então, a conexão, o entendimento, isso nunca vai ser negligenciado. Qualquer pessoa que está pensando que vai ter lá 100 pessoas, 200 pessoas dentro da empresa e compreender que aquilo ali é uma máquina, que aquilo ali é um número que vai ser regido por um salário, por um processo, por um cargo, uma descrição de atividade. Quem pensar isso, morreu. Está no mundo dos mortos. Hoje tem que saber olhar na bila do zóio. Sabendo olhar na bila do zóio, aí tudo isso tem sentido. Cargo tem sentido, processo tem sentido, equipamento tem sentido, tudo ganha sentido. Depois que você entendeu quem está compartilhando isso com você. E a partir daí, muda completamente o que tem dentro da empresa. Eu estou sempre fazendo analogia, o que tem dentro da empresa, o que tem dentro da família, o que tem dentro da escola, que era a mesma coisa, isso era paradigma mental. O paradigma mental de hierarquia, de controle, que era o pai, dentro de casa, que mandava no filho, que o filho não tinha direito nem de falar. A esposa também não tinha direito de dar opinião. Na empresa, era o dono da empresa ou o diretor da empresa que mandava, que o gerente
depois cumpria outras ordens, e o que estava lá embaixo, humildemente, porque era condicionado por cultura, aceitava. Ele tinha necessidade também muito do salário, e estava tudo certo. Isso acontecia na empresa, na casa, na igreja, na escola. Não acontece mais. Não acontece mais. Então, existia a falsa concepção de que quem estava acima disso, ou seja, na casa, ou seja, na empresa, ou seja, na família, ou na escola, ou na igreja, de que essa pessoa era responsável por tudo acontecer. Era o, como disse Cristina, o fodão, né? Ela estava falando antes sobre essa pessoa. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Então, a gente tem que entender de processos, de tudo, e nada disso perdeu o valor. A gente só tem que entender agora que isso é depois. Agora, quando eu falo da empresa fazer sentido, tudo tem que fazer sentido. O processo tem que fazer sentido para a pessoa. Todas as coisas que houverem dentro da empresa tem que fazer sentido para quem está na empresa. E agora o que é que a gente tem que fazer? Conceder autonomia. O que a gente vai ver agora de tarde vai ser o exercício que fizemos para conceder autonomia. Ontem a Cristina estava falando também que na empresa dela é uma árvore invertida. É o que nós fizemos aqui. Quando a gente fala de autonomia, a autonomia para a gente é igual gravidez. Não existe 99% grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Então, a autonomia é isso, é autonomia real. Autonomia sobre tudo dentro da empresa. Então, sobre o processo, a gente tem um sistema de sugestão que funciona bem. E as pessoas têm que opinar. Uma vez estabelecido, tem que cumprir, porque senão vira bagunça. Mas convidamos as pessoas a todo momento alterar o procedimento. Você que entende, é você que está trabalhando. Podemos até trazer um engenheiro de produção, alguma pessoa de fora com outro conhecimento. Mas quem entende do trabalho é quem está realizando. Então, nos ajude, diga como é que tem que ser feito. E a gente está medindo. A missão nós demos e tem que ser cumprido, isso tem que acontecer, e toda aquela sugestão que foi em busca de melhorar a missão será acatada e vira regra. E quem fez isso? Quem está trabalhando. Então tem autonomia na definição de procedimento, do ambiente, porque temos o sistema de gestão de 5S, que ordena toda a gestão de ambiente, e temos um principal, que é uma coisa que é interessante, que às vezes, talvez, algumas pessoas não vão pensar que não existe isso. Autonomia sobre a equipe. A própria equipe diz quem fica e quem não fica. Então, se entra uma pessoa nova, com 15 dias é rodada uma pesquisa, e eles dizem, fica ou não fica. E a cada 3 meses, na rotina, roda uma pesquisa entre o grupo, e se alguém tiver uma nota baixa, nós somos obrigados a proceder à demissão da pessoa. Simples assim. E a cada 6 meses, os gestores são avaliados, e se os gestores não forem bem avaliados, é demitido. Então, um gerente não demite ninguém de baixo, mas ele pode ser demitido. Então, nós formalizamos isso não está no discurso. Qual foi sua nota, Ritinha, de avaliação invertida? Eu não vi ainda, saiu ontem. Qual foi a sua nota? Tudo bem, então você não está demitida. Não está demitida. Dessa vez você passou, viu? Foi você já que votou bem nela? Então saiu ontem o resultado da avaliação invertida, a gente nem teve tempo ainda de olhar isso, mas ela me mostrou a dela, tirou 9,7. 9,78. 9,8. Quase nota 10. Foi toda faceira me mostrar a nota dela. Ela perguntou, qual foi a nota que você acha que eu tirei? 6. É a própria equipe que define o valor dela. Por quê? Porque eu dei a missão e vou cobrar a missão. Cumpram, eu vou cobrar a missão. Agora, quem participa da equipe,
quem coordena o seu trabalho, quem lhe apoia no seu trabalho, qual é o processo, como é seu ambiente, é vocês. Agora, eu não vou deixar de forma nenhuma de cobrar o cumprimento da missão. O grande ponto é esse. A empresa é feita para cumprir missão e o meu foco é cumprimento de missão. O resto... Então, aquela mentalidade do mundo dos mortos, que existia o fodão, que mandava no outro, que mandava no outro, que mandava no outro, morreu. Agora, preparar tudo para que o próprio grupo conduza. Vamos dar a missão e cobrar a missão. A partir daí, é criar ambiente para que faça sentido. Qual é o aspecto humano disso? A partir daí, todas aquelas pessoas não são mais braços, não são mais mente. A partir daí, eles são seres humanos. Porque braço, qualquer animal tem. Até a aprendizagem, em um certo nível, qualquer animal tem. Mas criar, não. O que diferencia o ser humano de qualquer outra é criação. Então, a partir daí, ele está criando o seu processo, está criando a sua equipe, está criando o seu ambiente. A partir daí, faz sentido, a partir daí temos seres humanos dentro da empresa. Então, esse é o desafio. É fazer da empresa um lugar que tenham seres humanos. E é por isso que a gente convidou, e o professor Andriani vai falar tudo que eu falei errado, amanhã ele vai fazer certo. Bom, a gente preparou, a gente tem mais uma meia horinha, a gente preparou aqui só um resumo rápido. É até um arquivo que não é bom para apresentação, porque ele tem muita informação, mas eu pedi para a Ritinha preparar ele dessa forma, porque depois é um resumo, e aí ele vai vai um PDF para cada um de vocês, porque é um resumo do conjunto. Então, bora, dona Rita. O que a gente veio mostrar aqui hoje é todos esses ensinamentos que o professor Andriani vai passar, mas como a gente fez isso acontecer na prática. Então, o grande intuito aqui, com muito orgulho, com muito prazer mesmo, muita dedicação, é mostrar um pouco do que Sítio Barreiras é. Então, como que esses valores, essas coisas, às vezes, tão distantes do nosso dia a dia, essas reflexões, mas como isso, de fato, chega na UGB. Então, é uma oportunidade muito grande de estar aqui apresentando isso. Tem uma equipe, vocês vão conhecer hoje à tarde, multidisciplinar, muito interessante, mas a nossa missão é essa: fazer um sistema de gestão, que são as ferramentas, os processos, o cognitivo, a ordem da empresa, mas com uma missão muito definida, que é ter resultado. Todos nós aqui, o que nos une, além dos valores humanos, que isso é todo pé de gente, o que nos une aqui hoje é a questão empresarial. Então, todo mundo aqui tem uma missão. Então, a gente tem um capital, isso tem que retornar para a sociedade, mas através das pessoas, dos colaboradores. Então, esse é o nosso foco em comum. Todo mundo aqui tem que produzir. Então, por isso que a gente tem um sistema de gestão com foco em resultados, mas a base em valores humanos. Então, a intenção é mostrar de forma rápida como a gente trabalha esses valores humanos no nosso dia a dia. Então, primeiro, para só contextualizar, né, onde vocês estão, é o Sítio Barreiras. A gente tem uma missão muito forte, que é produzir e distribuir frutas de qualidade, respeitando o meio ambiente e promovendo o desenvolvimento social. O Sítio Barreiras tem vários diferenciais, né? Um deles é o sistema de gestão com base em valores humanos, mas também, de muito tempo, o Sítio Barreiras atua na cadeia toda. Isso envolve a produção. Hoje a gente tem o Hub, que são os nossos locais de gerenciamento de frutas, que a gente compra de outros fornecedores, a nossa logística e o comercial. Então, a empresa trabalha em todos esses processos. A André tinha me perguntado, na agricultura?
Não, começou aí porque é onde tem o maior volume de mão de obra, onde representa o maior custo, o maior não, 40%, mas é bem significativo, não é tão controlável, e por isso que há 20 anos quase Fábio trabalha dentro desse modelo e a gente foi afinando, e hoje tem nos hubs, na logística, no comercial, e tem a creche também, que vocês conheceram, mas também faz parte da nossa missão e a gente sempre apresenta assim. Deixa eu só dar. Ritinha vai apresentando, mas eu vou fazendo algumas interferências. Ela falou sistema de gestão com foco em resultados e base em valores humanos. Aí eu vou fazer um questionamento. Por que tem que ter um sistema de gestão? Como você vai conceder autonomia às pessoas darem sugestão de forma transparente, rápida, eficiente? Como que você vai dar autonomia para as pessoas gerirem o ambiente? Como que você vai dar autonomia para as pessoas escolherem a sua própria equipe e os seus coordenadores? Tudo isso é sistema. Então, se você diz, eu gosto muito disso, acho isso muito bacana, e não tem um sistema de gestão, é teórico, é brincadeira, está só na sua cabeça. Está só na sua cabeça. O que a gente vê muito comumente é um discurso de que tem um sistema de gestão com foco em resultado e base em valores humanos, mas não tem um sistema eficiente. Se não tem um sistema eficiente, não acontece. Então, o que acontece muito é uma empresa que tem uma teoria de que aquilo funciona daquele jeito e, na prática, tem um diretor, um gerente, um coordenador, um fiscal, um encarregado, o bedel, um fiscalizando o outro. Na prática, existe o sistema tradicional. E aí a pessoa não sabe se é menino ou se é menina, é a pior coisa. O sistema dos mortos está funcionando e 95% das empresas é assim. Tudo bem. Eu não preciso obrigatoriamente ter um sistema que promova autonomia, não preciso. Mas tenha consciência que não tem. Saiba se você é menino ou se é menina. Tenha consciência. Não haverá isso se não tiver sistema. Sistema forte. Sistema que tenha capacidade de prover autonomia. Então, eu só quis falar esse detalhe. O que significa sistema de gestão? Por que ter sistema de gestão? Ritinha é gestora do núcleo de gestão, que é uma empresa de gestão que nós temos aqui dentro, só para criar sistema. Porque nós decidimos fazer isso. Se decidimos fazer isso, a gente não está brincando. Exatamente. Para esses valores humanos florescer, né, igual a gente viu na creche, amorosidade, um ambiente tranquilo, é a mesma coisa que a gente tenta fazer aqui. A gestão, ela proporciona ordem, clareza, definição de missão, reuniões periódicas definidas, então isso dá paz, a gente sabe quando e como, para que a gente vai se encontrar, sempre com essa missão muito clara, que é a empresa, mas ali é sempre evidenciando as pessoas, que, em resumo da obra, é autonomia e responsabilidade. Então, a gestão ela serve para poder nos conceder autonomia e responsabilidade. No ambiente desorganizado, que as pessoas não sabem o POP, o procedimento padrão, a meta, a missão, é uma desordem. Então, como eu vou aflorar aquilo que é mais nobre dentro do ser humano? Então, a gente tem muita clareza para que serve o nosso sistema de gestão. É ferramenta, 5S, tudo isso, eu vou dar só uma pincelada que eu tenho certeza que vocês conhecem essas ferramentas, mas a gente vai mostrar qual é a base humana, por que faz sentido a gente ter 5S, por que a gente escolhe essa forma. E o que é o sistema de gestão? Bruno, aprendi já muito com Bruno, com vários aqui, mas são aplicações de ferramentas de modelagem, do cognitivo bruto, teórico. Só que a gente faz isso tudo, mas com muita consciência de qual é o impacto humano que aquilo ali vai ter para a pessoa. E, por consequentemente,
o resultado para a empresa, através das pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho do nosso principal formatação, que é em UGB, que é em grupo. Por que a gente tem missão, meta, indicador, procedimentos? Por que a gente faz a certificação, treinamento, né, doutor Paulo, que é tão importante, tão valorizado, mas por que os seres humanos precisam disso, as pessoas? Sugestão, que é um dos princípios mais nobres que nós temos, que é a autorrealização, que a pessoa só cria realmente quando ela se sente bem, conhece o que ela faz. 5S, que é uma ferramenta, uma das mais importantes, porque ela gerencia ambiente, então ela gerencia o visual, o coletivo, é uma ferramenta muito forte para nós. Avaliações humanas, reunião, que é esse momento de definir, ali do PDCA, né, que é o C e o A, que é o momento de reforçar a meta, de entender quais foram os problemas. E o último, mas eu acho que o mais importante, é a liderança. Hoje não é o tema principal, mas como a gente falou, como são seres humanos isso aqui, uma empresa é gente, existe um referencial. Existe um doador de energia, existe quem vai usar todas essas ferramentas. Não tem como a gente pegar, implantar o GB, 5S e botar um sistema tecnológico. Hoje a gente já tem um sistema de alto nível. Mas se as pessoas não tiverem consciência, não tiverem apoio para produzir dessa forma, na ferramenta por si só não tem significado. Então, para mim, o último, mas mais importante é a liderança, porque é ela que usa isso para desenvolver as pessoas. Né? O que é o GB? Fábio vai falar melhor, mas só para contextualizar o que é na prática. São equipes que funcionam como pequenas empresas, onde ela tem suas missões definidas, os seus resultados, seus clientes, seus fornecedores, seu ambiente do 5S. Ela realmente é uma empresa que se autogerencia. É um grupo de pessoas que cumpre uma missão. E isso acontece na base. Felipe aqui é gestor, eu sou gestora, mas quem cumpre a missão é a equipe de Felipe, é quem está lá colhendo o cacho. Então, ele é um líder, ele é um apoiador, ele que inova, que acompanha com as pessoas. Mas, realmente, quem bota a banana chegar até na gôndola, que é a nossa missão, realmente são as UGBs. Então, para nós é muito claro que quem cumpre a missão da empresa são as UGBs. Agora, por que a gente faz UGB e não individual? Por que a gente usa UGB? Alguém gostaria de falar? Eu falei que o nosso gerenciamento UGB é em grupo, é uma equipe. Por que você acha que a gente faz esse grupo e não o gerenciamento individual? Vou dar um exemplo de roço. Tem uma meta aqui de toda essa equipe, 2 hectares no dia. Por que eu gerencio dessa forma ou eu gerencio Jaqueline, 200 metros quadrados por dia? Isso. É porque em grupo, porque somos seres sociais. Quem sou eu para falar isso perto de Andriane? Mas é por isso, é só por isso. A gente tem que materializar as coisas. Apesar de termos valores humanos, é o que nos rege, mas a gente precisa de um cognitivo, de um norte. E gestão é muito complexo. Então, isso aqui não é para ler agora, mas depois vocês quiserem, a gente precisa... Isso daí serve mais para nós, Sítio Barreiras, para a gente ter a clareza por que a gente faz o GB, como funciona. Então, aqui a gente tem... vou ler só a primeira frase ali, que é talvez o que importa. É em grupo que o indivíduo encontra segurança, identidade e motivação para contribuir e evoluir. O ser humano precisa pertencer e criar conexões com as outras pessoas para se desenvolver. Então, esse é o grande sentido da gente usar em UGB. E tem o conceito que eu falei, que é uma pequena empresa com uma missão definida, mas qual que é o resultado na prática? Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue ter uma fluidez na gestão de rotina, concede autonomia e responsabilidade. Se eu fosse gerenciar individual aqui, qual energia que eu teria que ter? Agora, quando eu dou uma missão em comum a todos,
facilita, e eu faço com que vocês vão decidir, vocês são mais vetores para cumprir uma mesma missão. Então, existe essa ordem orgânica dentro das relações. Equipes maduras, essa é a consequência de ter equipes maduras, que elas usam disso, elas usam da autonomia e responsabilidade delas para se desenvolver. Então, quando a gente dá uma meta para uma equipe, elas vão se esforçar. É incrível, gente. É incrível como que funciona na prática. É para isso que a gente faz o UGB. Na realidade, tem uma característica humana, é impossível eu sozinho me desenvolver. Eu não me vejo. Eu não consigo me ver. Então, nas relações, você ganha essa possibilidade. Então, você tratar o trabalho em grupo é uma grande oportunidade de desenvolvimento das pessoas que compõem o grupo. Nós sozinhos, se nós não convivêssemos com outras pessoas, nós não teríamos essa possibilidade. Então, por que de grupo? Porque não é possível o desenvolvimento com uma pessoa só. O outro pilar muito forte é a clareza da missão das UGBs. Ontem eu até recebi as moças da Silvestrinha, a gente deu um tour aí. É bonito quando a gente pergunta a eles qual é a missão. Eles realmente assim, tiram o óculos, tiram o EPI e falam a missão. Não é falar a missão, decorar. Realmente, elas perguntaram, mas você, o que é essa missão? Faz sentido no seu dia a dia da sua UGB? E de forma muito simples, aquela missão diz quem eles são, para que eles servem. E é isso que eles falam da maneira deles, de uma forma muito simples. Então, não é uma coisa só de disciplina ou de decorar. Dá sentido para aquele grupo, para a pessoa. Ela é profissional de colheita, ela pertence, ela é alguém. Meta, o que ela precisa atingir, como ele é acompanhado com isso. Por isso que indicadores são muito importantes. Tem que sempre estar girando o PDCA, não é dar uma meta. A meta, existe gestão de metas, praticamente a cada 3 semanas, 3 ciclos, porque as pessoas mudam, o negócio mudam. Isso daí dá clareza para a pessoa, dá oportunidade dela se desenvolver, dela melhorar. E os procedimentos, que é como de fato executar a atividade. Então, na prática, para que serve? Ter clareza, objetivo claro em comum para o grupo. E qual que é o princípio humano? A partir do que eu dou essa clareza para o grupo, aí sim eu posso conceder autonomia e responsabilidade. Bom, só um detalhe. Quando a gente fala muito de autonomia e responsabilidade, é nos ciclos de autonomia e responsabilidade que vai haver o desenvolvimento. Você dá a missão, a pessoa cumpre, ela se enxerga dentro do grupo cumprindo aquilo e ela sabe agora que ela é capaz de fazer aquilo e que pode melhorar. Então, são ciclos de gerenciamento. Só que a gente fala muito de autonomia e responsabilidade, a gente só não dá autonomia numa coisa, na missão. A missão, sim, é imposta. A missão é papel de quem... Isso não tem autonomia. Então, você diz que tem que ir daqui em Fortaleza. Se a pessoa vai pela Estrada do Algodão ou vai pela BR, se você não definiu isso, não faz parte da missão, ela pode ir do jeito que quiser. Mas eu dei a missão que ela chegue em Fortaleza, isso eu não posso deixar de cumprir. Então, às vezes há um pouco de confusão. Existe muito dentro da empresa, é muito comum dentro das empresas que têm muita hierarquia, muito controle daquilo que não deveria se controlar. Eu estou comandando se a pessoa está fazendo, vigiando, supervisionando. E muitas vezes existe uma certa condescendência, uma certa frouxidão na cobrança da missão. Isso acontece muito dentro da empresa. O que a gente vai fazer é zero tolerância com relação à missão. A missão é dada, ela tem que ser cumprida. Agora, você assumiu um acordo comigo que vai cumprir essa missão. Eu estou lhe dando todas as condições e estou lhe dando todas as autonomias para você fazer da forma que você compreende que é a melhor forma. Autonomia e responsabilidade em tudo, mas missão não se negocia. Tá claro? Então, de tudo ali, eu vou só ler uma coisa. Medir para evoluir. O que não é medido não é gerenciado.
Então, o que é esse medir para evoluir? Você ter um objetivo e superar ele. Quem não sabe, é um dos conteúdos de Andriane, mas que a gente tem aqui, é sobre o conceito de problema. Só tem problema quem tem missão, quem tem algo para entregar. Então, a medição dá essa clareza, tanto para a empresa, que a gente precisa de clareza, de controle, que as coisas estão se desenvolvendo, mas a pessoa tem algo a fazer, ela tem realmente um objetivo. E só assim ela consegue evoluir, porque ela tem responsabilidade. O que o Fábio falou, o que a gente fala, tem autonomia pelos meios e responsabilidade sobre os fins, que no caso a missão é o fim. A gente tem responsabilidade, mas eu posso indicar a melhor forma para isso. Mas eu tenho que medir, isso daí eu alinho as pessoas. Então, apesar de ser uma coisa bem cognitiva, bem empresarial, bem processual, que é medir, mas o valor humano está aí, na clareza e na responsabilidade da pessoa, que é concedida para as pessoas. Certificação é pertencimento e valorização. Eu acho que no momento que você faz um processo de certificação, é seguro para a empresa, que você tem certeza que a pessoa que está ali está apta a cumprir aquilo, e também é uma segurança para a pessoa. Eu sou reconhecido, sou um profissional, e está feito. É um acordo de nível alto. Então é muito importante. O processo de certificação é uma coisa muito importante. Só acrescentando um pouco, a gente faz essa parte, uma aula teórica e uma prova prática, sendo que a prova prática tem maior valor, porque a gente não é o treinamento em si, o conhecimento cognitivo, mas é um momento dedicado. Até fazer essa prova prática é um ato de amor, de respeito, de cuidado. Você tira ali quanto tempo para certificar uma pessoa da colheita? 4 horas. Para ele ficar colhendo e o gestor medindo, para ver se ele tem a capacidade de colher. Então, a maioria das pessoas que chegam aqui sabe colher, vão aprender, mas é o momento que ele é avaliado, ele existe, ele está sendo valorizado e reconhecido por aquele desempenho. E tem pessoas que não passam ainda, né, Felipe? Acontece, porque é sério, não é Existem várias regras, ele só pode ser certificado após 15 dias, porque como a pessoa já chega e já sabe, ela tem que vivenciar a empresa, a atividade, ela aprende com os colegas. É algo fluido, não é para humilhar ou para definir o crivo das pessoas. A nossa meta não é 10, é 8 para passar, mas é muito mais o momento, é muito mais as palavrinhas que estão ali anterior, que é reconhecimento e valorização daquele profissional. Sugestões, a gente já falou aqui, mas é o ponto mais alto do nosso sistema de gestão, que, de fato, são os kaizens, é a melhoria contínua, são as pessoas tentando melhorar o processo daquilo que foi definido. Aí a gente volta lá em procedimento e missão. A gente só consegue melhorar aquilo que tem definido. Então, uma vez definido, com as instruções, com os procedimentos, os colaboradores têm essa autonomia de melhorar seus processos. Só que ele só vai melhorar os seus processos, seus ambientes, se ele se sentir acolhido, pertencente, com conhecimento de qual a missão da empresa e da atividade dele, para que isso aconteça. E a gente fala muito que é uma ferramenta de engajamento, que as pessoas realmente só dão sugestão quando elas estão bem. Para você criar, é o ponto mais alto do ser humano aí que a gente vai aprender com o professor. E então é uma ferramenta de engajamento, de criação, que as pessoas criam e a gente valida e faz acontecer, e com isso elas se autorrealizam, porque elas se sentem parte disso. Ano passado a gente implantou, não é que foram dadas sugestões, nós implantamos em torno de 1.500 sugestões para em torno de 800 pessoas, né? Quase 2 sugestões por colaborador, implantadas, auditadas, passando por todo o processo. Então, é interessante que nós temos as avaliações humanas, avaliação invertida, avaliação de pares, tudo muito bem estruturado dentro do sistema, com nota, com tudo, mas hoje, às vezes a gente olha mais quantas sugestões tem naquela empresa ou naquele setor do que até a própria avaliação. Porque a avaliação humana, às vezes,
Tem gente que frauda, vamos dizer assim. Ah, não, eu não quero desagradar. Por exemplo, Ritinha mesmo está com a nota boa, eu estou achando que tem coisa errada aí. Fábio. Acho que é Jaque, está puxando o saco dela. Pode haver. E existe, a gente vê, em grupos que não têm muita maturidade, às vezes, não, não sei se eles estão olhando, se não estão olhando. Como é? Não, a gente, quando é gritante, a gente busca, mas não é tão gritante, não. Mas a gente percebe, em alguns lugares com mais maturidade, reflete mais, porque a gente sabe que tem um grupo que está com problema e a gente percebe o número. E a gente vê em alguns lugares que a gente sabe que o grupo não está bem e está dando nota alta. Acontece isso, mas isso é por outros problemas. Muitas vezes é porque os gestores não estão tratando o sistema de avaliação humana de forma correta. A pessoa avaliou mal uma pessoa, o gestor não foi lá e não teve atitude. Porque a obrigação, vamos dizer, todo mundo aqui é de um grupo. Se avaliou Carla mal, a empresa tem a obrigação de demitir Carla. E muitas vezes isso não acontece, o pessoal diz, não, então isso é brincadeira. Então, quando você percebe que não tem muita coerência, é porque o sistema está sendo mal gerido. Então acontece, a gestão ainda não é uniforme. Mas, mais importante do que isso, hoje, a gente observa a quantidade de sugestão. E essa não erra. Quando você olha um setor que está tendo muita sugestão, certeza que está bem, não tem nenhum problema. Quando você vê esse setor que não está tendo muita sugestão, algum problema tem. Aí eu não sei onde é. Na cabeça. A autonomia não é minha. Mas vou só contar uma historinha. Não é bem 100% assim, não. Aconteceu isso... A história de 22... Lembra da história? Deve ter 8 anos, mais ou menos. Não. Um sujeito que ele trabalhava aqui já há mais de 10 anos, sempre tirava nota boa. O irmão dele é coordenador de uma unidade comercial, a irmã dele trabalhava na administrativa, uma pessoa que a gente tem muita afinidade com a família dele aqui da comunidade. E uma determinada vez ele tirou uma nota baixa. Aí chegou o coordenador para o gerente desesperado. O que é que a gente faz? Porque a orientação é demitir. Aí chegou para o gerente, aí foram os dois para a minha sala. O que é que a gente faz? Um cara que sempre foi bem avaliado, está aqui há mais de 10 anos, a família toda, existe um vínculo da família. O que é que a gente faz? Eu digo, nós não temos autonomia. Então, isso era umas 8 para 9 horas da manhã, chama ele no campo, chama ele e pergunta, você reconhece isso? Você acha que... O que é que está acontecendo? Ele reconheceu. Você quer uma chance? Ele disse, quero. Quem dá chance não somos nós. Aí a gente levou para o auditório, na época, faz tempo isso, o auditório era lá onde é o núcleo de gestão, vocês vão lá. Faz tempo, né? Faz tempo. Deve ter 8 para mais. Aí, na hora do almoço, a gente colocou ele na frente do grupo e botou ele para pedir para o grupo. O grupo sentou o cacete nele. Você fez isso, fez aquilo outro, lá. Ele pediu. Eles deram uma chance. Com 1 mês a gente rodou a avaliação invertida. Com 6 meses ele era o líder do grupo. Ele era o líder do grupo. Não, ele não era. 6 meses depois ele virou o líder do grupo. Ele disse, eu me separei da mulher, eu estou bebendo. Ele se explicou, mas eu quero a chance. O grupo deu. Então, esse negócio é tão nobre, essa questão desse sistema de sugestão, que hoje a gente leva muito em conta para avaliar o grau de maturidade humano pelo número de sugestões implantadas. Às vezes a gente acha mais importante do que as avaliações humanas. O sistema de sugestão, ele é muito importante na nossa empresa porque ela dá o critério ao funcionário de mostrar o que ele consegue fazer, o que ele consegue falar, o que ele consegue pensar. Dá a oportunidade dele expressar a sua criatividade. O sistema de sugestão é uma ferramenta primordial para a gestão do sítio Barreiras, né? Uma vez em que ela é um dos pilares do sistema de gestão. E, dito isso, cada UGP tem a autonomia de sugerir melhorias para os seus processos, para o ambiente e como um todo, né? Sugerir melhorias em todos os aspectos. Eu me sinto realizado quando uma sugestão minha é implantada, porque eu sei que eu estou melhorando o meu ambiente de trabalho, eu estou ajudando a
produzir melhor, com mais qualidade e com mais eficiência. No momento que a barreirinha cai no meu aplicativo, aí a felicidade aumenta. Bom, aí é só felicidade, né? Ah, isso aí também é bom, né? É porque cada sugestão implantada é 150 barreirinhas, que são R$ 150. Então, esse final aí, o que eles sentem fazendo esses vídeos, a primeira resposta sempre é a valorização, é se sentir bem, mas todos esses nossos programas, ele tem reconhecimento também, valorização. Não é o foco, o ganho de dinheiro, mas tem também. 5S, eu falei que é uma grande ferramenta para nós, porque ela é um ambiente, né? Todo mundo vê isso, é bem visual. Então, é uma ferramenta de gerenciamento de ambiente, mas é uma grande ferramenta nossa de educação. Falo por mim mesmo, bem bagunceira, né? E eu cheguei aqui, eu tinha medo de onde eu deixo a mochila, no campo também. O pessoal cortava o cano e limpava aquele farelinho. Meu Deus do céu, eu fui educada de uma hora para outra. Eu não me sentia bem sendo eu mesma. Eu tive que me melhorar e me organizar. Porque você vê o comportamento das pessoas. É uma ferramenta de comportamento também. Isso, quem está disposto a melhorar, aprende olhando. Porque é uma ferramenta muito clara, muito óbvia, muito coletiva. E o comprometimento. Igual eu falei que eu decidi melhorar por conta da empresa, das pessoas, é uma escolha também. Então, a gente evolui com esse comprometimento, com essa responsabilidade, com esse coletivo, né? Alguma coisa assim quase? Os dois sistemas mais nobres que nós temos são o sistema de sugestão e o sistema de 5S. O sistema de sugestão, ele até melhora processo. Tem muita gente que tem na cabeça que o sistema de sugestão é para melhorar processo. Aquele povo do tempo dos mortos, que não está entendendo a importância humana, pensa que o sistema de sugestão é para melhorar o processo. Até melhora o processo. E melhora o processo, é verdade. Mas o sistema de sugestão é um sistema de engajamento. É onde a pessoa realmente percebe que ele é capaz de fazer, que ele é autor, que ele é importante. A maior importância do sistema de sugestão é o sistema de engajamento. O sistema de 5S, tem muita gente que diz, vou fazer 5S porque eu preciso organizar os ambientes da empresa. Até serve para isso. O sistema de 5S é um sistema de educação. Se educou Ritinha... Qualquer um. É um sistema capaz. Querendo, né, Fábio? Então, ele é um sistema de educação. É um sistema que traz disciplina, é um sistema visual. E a gente tem muito claro essa relação dupla. Uma pessoa que é desorganizada, o seu ambiente é desorganizado. Então, a minha cabeça, eu tenho que organizar a minha cabeça para poder organizar o ambiente. O ambiente organizado organiza a minha cabeça. É ida e volta. Então, você educa as pessoas através do ambiente. Nenhuma pessoa que chega num ambiente organizado vai conseguir manter sua cabeça bagunçada. Então, você não vai pedir para ninguém organize a sua cabeça, seja disciplinado. Não. O ambiente é assim. E a pessoa vai obrigatoriamente catar a sujeirinha do cano, porque não tem outra opção. O ambiente é assim. Então, através do ambiente, você educa. Então, são os dois sistemas mais nobres que nós temos. E, por consequência, né, aumenta a produtividade, né, Bruno? Que é a ferramenta, assim, quando a gente estuda o 5S, é bem focado nisso, redução de desperdícios, ambiente mais produtivo, isso acontece. Mas aqui a gente tem só uma pessoa que limpa os ambientes, mas toda a empresa é a gente que mantém. Então, realmente, a gente não tem custo com serviços gerais. A gente que mantém, cada um que mantém seu próprio ambiente. O 5S hoje é um dos programas que tem na empresa de melhor incentivo para nós, porque através do 5S podemos manter a empresa limpa e tudo no seu lugar.
Inclusive, o 5S é muito importante para nós aqui, porque nos gera disciplina, nos gera algo que a gente pode levar assim, para a nossa vida. Porque é algo que você aprende cada dia com o 5S. Você vê aqui, nós estamos no campo agora, você vê um papel aqui, vê um plástico e apanhar. Por quê? Porque vai gerar aquele lugar, aquele ambiente mais melhor para a empresa e para todos nós. 5S. E o 5S para mim é importante, porque através do 5S hoje eu entendo mais que a limpeza e é o que vale também. E você chegar num ambiente e as pessoas chegarem e ver aquele local ali bem limpo, isso é o que importa. Foi muito forte para mim quando eu cheguei aqui, que eu fui nos poços de irrigação. Aí, exatamente desse cara do cano, que estava ralando o cano. Aí todo lugar tem um gráfico do 5S. Aí eu perguntei a Benaia, falei assim, o que é isso? Aí ele falou assim, isso daí diz quem eu sou, que era o gráfico do 5S. Então, assim, isso para mim eu nunca esqueci e é esse daí o recado final. O ambiente reflete o que está dentro da cabeça da gente. E quando você conversa com o pessoal do campo, é isso aí, é muito claro, não precisa desse tanto de palavra aqui para explicar o que é o 5S, se faz sentido para as pessoas, não. Reunião, a gente tem missão, indicadores, a equipe, mas isso tem que ser cíclico. Essa energia tem que acontecer periodicamente, é uma certeza, que é o momento que a gente acaba de terminar de girar o PDCA. Então, o que é feito nessas reuniões? Gestão de metas, ações corretivas para aquelas metas que não foram atingidas e parabenização, reconhecimento das metas atingidas. Então, é um momento ali que resolve o que foi feito e o que virá. E isso é feito também pelo líder, ou pelo gestor, ou pelo líder da própria equipe, que direciona isso, porque, como a gente falou, a gente tem responsabilidade sobre a missão, isso não muda, mas a gente tem autonomia dos meios. Então, na reunião, que é o momento que isso é discutido, que isso é avaliado, a causa dos problemas, e não só a pessoa que causou o problema, mas como eu resolvo aquilo dentro do processo. Então, é o momento de alinhamento da equipe, a clareza de metas. Então, essa é uma ferramenta de percepção do grupo. É o que as pessoas pensam de você, veem você. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação que conduza as perguntas do dia a dia, que a gente perceba os valores, mas com perguntas do dia a dia. Então, na avaliação de pares, na percepção do grupo, pergunta, seu colega te ajuda quando você precisa? Seu colega se importa quando a meta não é atingida? Então, é uma coisa fácil do dia a dia, mas essa leitura é muito nobre. Se a pessoa fala que fulano ajuda ela ou que não ajuda poucas vezes, então isso é uma ferramenta da percepção do grupo de quem convive no dia a dia e que nós, gestores, é uma baita informação e que nem sempre é positivo, é para evoluir. Foi o exemplo que ele deu do 22, que ele estava numa situação ruim e a própria equipe, eu vou até passar aqui só para eu ler uma frase, que autonomia 100%. Os colaboradores que admitem e demitem dentro da equipe. Então, como eu faço para não ter uma avaliação mentirosa? Isso sendo muito sério. Então, quando uma equipe avalia um gestor mal, ou uma equipe mal, tem que ser tratado. Não é, se você não for resolver, não meça. Então, quando a gente bota avaliação humana, a gente quer saber a percepção do grupo, mas a gente quer resolver isso também. Para não ser uma mentira apenas. Na realidade, pode até ser mentira, eu estou brincando aqui. Sim, pode ser. E a gente vê claramente que o que é a avaliação humana? É um PDCA, é gerenciamento do comportamento humano. Então, se o PDCA não for bem feito, se for feita a checagem, mas não for feita a ação corretiva, não valeu nada. E acontece às vezes. E quando isso acontece, você vê que no próximo ciclo, aí vem a avaliação mentirosa. Claramente. Quando você vê a avaliação mentirosa, o PDCA está sendo mal feito. Então, existe a ferramenta, mas existe a condução, que tem que ser muito bem feita também. Você não conseguirá fazer a condução se a ferramenta não existir, mas só a ferramenta não vai acontecer. Mas isso é tão nobre
que eu vou só contar uma história de uma pessoa que ele foi gerente administrativo nosso, Carlos. Ele foi gerente administrativo por 2, 3 anos aqui. Uma pessoa já mais madura, um jovem de 50 anos. Jovem, né, Murilo? Menino. Que ele passou aqui uns 2 anos. É uma pessoa que não tinha muito a ver com a gente, mas é uma pessoa muito boa. E ele contribuiu muito com a gente, mas não tinha muito o nosso jeito. Uma pessoa muito formal, muito travada, e que travava muito o desenvolvimento. Então, em algum momento, a gente disse que ele não poderia ficar conosco mais. E uma coisa que me marcou muito, quando eu fui comunicar que ele iria sair, o que é que ele me agradeceu? As avaliações humanas. Ele nunca tinha estado dentro de uma empresa que ele pudesse ver como que ele era. A oportunidade que a empresa deu, ele até sabia de tudo aquilo lá que ele estava sendo demitido, ele sabia. Não foi uma surpresa, porque nós não nos conhecemos, nós não nos vemos. Mas quando existe uma avaliação bem feita, com feedbacks bem feitos, uma coisa com sinceridade, com propriedade, com honestidade, isso é uma grande oportunidade. Quantas e quantas pessoas a gente já não teve aqui que melhoraram, que evoluíram? Muitas. Teve um outro caso de Dedé, um rapaz que ele era coordenador, aqui, coordenador dessa unidade aqui. E quando começou a avaliação humana, aí a avaliação invertida dele deu baixa. E para mim era o melhor coordenador. Um cara sério, um cara bacana, um cara muito comprometido. Era tudo certo, mas ele tinha alguns problemas de relacionamento que o grupo não gostava. Aí a primeira reação minha foi negação. Eu digo, essa avaliação invertida, isso é coisa de psicólogo, isso não vale nada. Isso é besteira de psicólogo. Aí foi quando eu percebi. Aí eu fui fazer a comparação, avaliação humana, número de sugestão. O número de sugestões da equipe dele dava meia página. Dos colegas dele que tinha equipe do mesmo tamanho, dava 2 páginas, 3 páginas de sugestão implantada. Aí foi onde eu vi, rapaz, tem sentido mesmo. Aí a psicóloga que acompanha todos os nossos gestores são acompanhados, todos, porque a gente está falando de PDCA, a gente está falando de gerenciamento. Tem muita gente que diz, eu faço avaliação humana. I, P, D, C, A. A avaliação é o C. Se as outras elementos do gerenciamento não forem muito bem feitos, não vale de nada, não faça. Não faça. E aí foi onde a gente realmente começou. E aí, esse gerenciamento de lideranças, a gente tem uma psicóloga que acompanha todos os gestores. Todo mês ela vem aqui. Todo mês. Então, existe o PDI de cada um. A próxima vez que ela vai vir, vai ter o elemento da avaliação invertida que saiu ontem. Então, aí esse rapaz, ele tinha um problema. Ele era grosseiro, apesar de ser muito sério, muito comprometido, eu gostava disso, mas não era bom para o grupo. E aí foi trabalhando ele tinha tirado 6, tirou 6,5, tirou 7, tirou 7,5, tirou 8, uns 3 anos mais ou menos. Quando ele tirou 8,5, ele pediu demissão. Ele pediu para ser carreteiro, ele depois virou carreteiro. Porque aquilo era muito pesado, ele ter que se controlar, ter que fazer aquilo, não fazia parte da natureza dele, ele não queria aquilo para ele. Mas ele não queria sair com nota 6. Mas ele entendeu quais eram os comportamentos, trabalhou esses comportamentos e evoluiu. E foi muito bacana. Ele só pediu para sair quando ele tirou 8,5. Mas a gente deu essa oportunidade para ele. A gente não mentiu, a gente disse o que é que ele tinha que melhorar, quais eram os comportamentos errados, e demos toda a orientação. E foi muito bacana isso. Mas não fazia parte da natureza essa questão, a troca, a conexão, não era natural, ele tinha limitações com ele. Mas é uma fantástica ferramenta se for bem usada. Bom, a questão de liderança. Liderança aí já não é sistema. Aí de nada serve um bom sistema com lideranças que não saiba olhar na bila do zóio, que não saiba fazer conexão. Por exemplo, esse rapaz que eu estava falando, ele
até compreender o que comportamento você tinha que fazer, mas fazer conexão para ele, ele tinha alguma trava psicológica, é uma questão particular dele. E ele não queria isso, mas ele foi muito sincero, eu não quero isso para mim. E pediu para sair da atividade. Ele depois passou vários anos sendo carreteiro nosso. Mas de nada adianta sistema. Eu estou falando muito de sistema de gestão. Mas um sistema de gestão, se não tiver uma boa referência, que seja uma pessoa, não mais o controlador, não mais aquele que manda, mas aquela pessoa que compreende as pessoas, a necessidade, que é o apoiador, que é o que vai buscar novas tecnologias, novas ferramentas, que está sempre disponível para o grupo, para o que o grupo precisa. Se não tiver essa pessoa com essa característica, esqueça o sistema de gestão. Então, precisa do sistema de gestão? Precisa. Mas é muito claro que com o mesmo sistema de gestão, você tem lugares que funcionam muito bem e lugares que não funcionam tão bem. Aí é que a gente tem as ferramentas de acompanhamento dos gestores, as avaliações humanas. A gente tem muitas reuniões e conversamos muito sobre isso, porque a gente sabe que isso é de um grau de importância tremendo. Você não vai ter um lugar que quer promover a base, que quer promover o grupo, que quer orientar, que quer apoiar, se a pessoa não quer isso, se o gerente não está disposto a fazer isso. O gerente, ele é, antes de tudo, um doador de energia. Um líder, o principal conceito de um líder é um doador de energia. É ele que está ali disponível, é ele que está pronto, é ele que orienta, é ele que busca recursos. Ele é o provedor, ele é um servidor. O líder é um servidor. Se a pessoa não é um servidor, não vai funcionar. Aí não adianta conhecimento, não adianta faculdade, pós-graduação, treinamento, nada. A gente tem, é muito interessante que a gente tem na mesma função pessoas com características cognitivas e de formação e de comportamento totalmente diferentes. A gente tem um gerente que é um cara super extrovertido, brincalhão, é fantástico gerente. A gente tem um outro que é um cara muito calado, quase que você não ouve a voz dele, fantástico gerente. O que é que une esses dois? Um cara que é 100% comprometido, sério, transparente, disponível, servidor. Nem precisa ser um AIS, não precisa ser um cara que tenha tanto conhecimento técnico, não precisa ser tão inteligente. Não, uma pessoa normal. O que é importante? Valores humanos. É estar 100% disponível. Porque qualquer aspecto de conhecimento, qualquer aspecto cognitivo, isso você pode fazer composição em equipe. Ah, não, esse cara tem uma certa dificuldade com planilha de Excel, com sistema. Você põe lá do lado dele uma pessoa que auxilia. Tudo isso pode ser terceirizado. No mundo dos mortos, a evolução de carreira se dava por aspectos cognitivos, se dava por conhecimento, por treinamento, por títulos. O serviço público ainda tem muito negócio de título. Ainda existe muito isso. Não tem furada maior do que isso. Não serve de nada. Absolutamente nada. Então, o que é que caracteriza o líder? Um doador de energia, um cara que é disponível, que está ali presente para servir. Outros aspectos que têm sua importância, mas isso você faz composição de equipe, é possível. É desejável que a pessoa seja fraca, que não tenha conhecimento? Não. Quanto mais ele, melhor. Mas isso não é definitivo. Agora, uma pessoa que não está disponível para servir, para ser sério, para ser orientador, para ser servidor, quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Isso é o que vale dentro da empresa. Agora está na hora do obrigado? Obrigada. No feminino. Ah, não, Fábio. É com você. Acho que o principal já foi dito, é bem denso, né? Isso aqui é só um pedacinho do que a gente trabalha de fato, só uma pincelada,
mas a gente também tem programas, festa, eventos, comemorações, reconhecimentos, que é o reconhecimento de equipes que mais se cooperaram e que conseguiram atingir esses programas. Então, isso envolve, isso engaja, isso dá a palavra ansiedade, mas não pega tão bem, né? O esforço. Estimula. Estimula. Quando gera a nota, a gente audita. Então, tem toda aquela expectativa. Eu queria falar expectativa. E isso também aquece o coração nosso, da equipe. Então, temos reconhecimentos financeiros, mas não é para estimular a competição. A gente tem com muita clareza que é para valorizar aquelas equipes que conseguiram se destacar e mostrar isso como uma referência. Então, a gente tem os melhores do ano, que é em janeiro. Então, a gente tem o GB do mês, do ano. Então, o GB do ano, ela tem que ter sido o GB do mês para entrar no ranking do GB do ano. Às vezes, é por décimos que ela é campeã e ganha um salário a mais. Então, realmente, quem for o GB do ano, no final do ano, além do PPR, ganha mais um salário. Mas, para isso, você tem que ter sido bom o ano inteiro. Então, a gente tem aqui umas 40 UGBs, polos são menores, mas isso aí dá uma energização muito legal. E quando você vai perguntar, foi até ontem, né, que a gente perguntou de valores de UGB do ano, a última coisa que eles falaram, eles nem falaram da premiação. Não falaram. E que é o que a gente mais fala. Um salário a mais. Eles falaram, eu fui reconhecido, a minha equipe foi o 5S, foi o que ele vive. Temos o PPR, que é a participação dos lucros. Então, isso daí também une a gente na missão, na parte de custo, de produção. Então, a gente só consegue o PPR se a empresa estiver bem. Então, se fizer sentido a empresa crescendo, a nossa contribuição tendo valor, a empresa vai estar bem, isso é retornado. Então, isso aí é muito interessante. Só que, qual é a diferença que eu sei que muitas empresas têm? A gente é com base no nível da UGB, da equipe. A gente tem nível 1, nível 2 e nível 3, para chegar a essa medição mensal das UGBs. Nível 3 são as melhores. Então, a gente ganha o PPR proporcional ao desempenho da UGB do nível. 5S, então a gente tem o mês do 5S, que é o UGB que tiver melhor notas. Isso. Não, são as medições das ferramentas 5S, metas e tudo mais. A gente tem 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O menor nível, nível 1, as pessoas ganham meio salário do que elas recebem. Nível 2, 75% do salário. E nível 3, mais um salário. As lideranças também têm o GTH delas, que não são das UGBs. Elas são medidas com a missão, autonomia e responsabilidade deles. São outros indicadores. Qualidade de indicador, tudo igual. Temos auditor padrão também, que a gente, para manter todos esses 5S valendo em não sei, 400 áreas aí no mínimo que nós temos, existem vários auditores que são funcionários normais, de campo, de administrativo, e isso ele ganha um valor, uma cesta, e no final do ano tem o auditor padrão, que é aquele que teve maior desempenho, ganha uma televisão, ganha alguma premiação, que é bem legal também. Temos a sugestão, que a cada sugestão implantada são R$150, mas a gente também tem o mês da sugestão, o GB que implantar mais sugestões ganha uma premiação. E certificação. Então, quando o funcionário chega, que passa esses 15 dias, ele ainda não ganha esse benefício. Depois que ele é certificado, que ele tem essa prova, ele também ganha uma cesta, um valor no alelo, que é um valor de uma cesta. E no dia a dia, eu acho que seria melhor Filó esse aqui, que tudo isso aqui foi pensando nela, que isso tudo, o sistema de gestão são ferramentas. O 5S é cognitivo, tem regra, tem nota, tem prova, é muito denso, tem auditoria. Só que para a gente gerar esse ambiente fértil para despertar os valores humanos, a gente tem coisas que a gente pratica que não é dentro do sistema de gestão, não é valendo nota.
mas que gera esse sentimento nas pessoas, de ser um lugar bom, de ser um ambiente próspero para o desenvolvimento. Então, a gente tem o Bom Dia Amigo, que é todo início de mês, a gente faz um momento, cada gestor que faz com a sua equipe. Então, é uma oração ou uma brincadeira, é um bombonzinho, mas que é o momento que a gente fala de agradecer o mês que passou e prosperar o mês que virá. Aniversariante do dia, do mês e empresa. Hoje mesmo está tendo aniversariante do mês aqui da unidade, que a gente junta todo mundo, canta parabéns. É um momento simples, mas é um momento nosso, é um momento leve. Temos nossos eventos. Hoje a gente tem um calendário de evento que todo mês tem algum tema que a gente trabalha. Então, abril agora é o mês da saúde e segurança, aí tem dinâmica, gincana. Tem o São João, que é a foto principal ali que eu coloquei, que é o que movimenta bastante aqui, principalmente a gente está no Nordeste. Projetos sociais é um exemplo, né, Filó? Que a gente, em setembro, antes do aniversário da empresa, a empresa destina recursos para projetos, para as pessoas fazerem projeto social. Coisas bem simples, como doação, aquela foto ali em cima foi uma limpeza de uma nascente. A própria creche é um exemplo para nós. Então, nesse momento de servir, a gente também se desenvolve. Isso é uma prática que a gente tem descrita, que é importante e que faz parte do Sítio Barreiras. Ambientes agradáveis, né? Comida igual para todo mundo, fardamento. É um ambiente simples, mas que é de todo mundo. Isso daí passa uma mensagem, as pessoas percebem isso. Obrigada.